seja bem-vindo a mais uma série aqui do canal Design Team. Mas uma série diferente. Agora uma série que, na real, é a consolidação de uma parceria que já vem de longa data com a The Bridge. Sim, canal Design Team e The Bridge agora estão juntos aqui nessa série de vídeos voltados para essa visão de mercado, de profissão, de carreira. Assuntos que nós sempre tocamos aqui no canal Design Team de alguma forma. Mas agora, com essa parceria, eu trago aqui o representantes da The Bridge para poder, falar um pouquinho mais sobre essa visão do lado de lá, do lado de quem está contratando, do lado de quem está selecionando, mapeando o mercado, para complementar a visão que nós já trazemos aqui no canal Design Team. E com vocês, eu vou aqui agora passar a palavra Marcos, da The Bridge. Por favor, Marcos, se apresente para que o pessoal possa te conhecer. Bacana, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Design Team. Eu sou sócio e diretor-geral do Brasil da The Bridge, que é uma consultoria de recrutamento e seleção e outsourcing voltada para o mercado digital. A gente ajuda empresas que montam times e iniciativas de transformação digital, de produtos digitais, scale-ups internacionais, a encontrar os melhores profissionais com especialização em produtos, tecnologia, design, dados, marketing digital, e os melhores profissionais com essas especializações encontrarem as melhores oportunidades internacionais de trabalho. Então, eu acho que a The Bridge é um grande matchmaker, uma grande rede social de trabalho para o mercado digital. De maneira bem resumida, é isso que a gente é, e o meu papel aqui no Brasil, assim como você falou, é ajudar esses processos a acontecerem. Eu conheço boa parte dos profissionais que têm contato no dia a dia com o nosso time de recrutadores, com o nosso time de gerência de contas. Então, eu participo ativamente das discussões com as comunidades e sou um apaixonado por essa atividade de ajudar as pessoas a encontrarem as melhores oportunidades de trabalho. Marcos, muito obrigado por você estar aqui, trazendo vários conteúdos nessa parceria. Um abração, Bernardo, e toda a equipe da The Bridge. Marcos aqui representando a The Bridge com a gente, com essa visão aqui, na América Latina, Brasil. E, Marcos, eu tenho primeiro eu vou falar do tema. O tema que a gente vai falar hoje é como achar e ser achado pelas melhores oportunidades. É a questão da encontrabilidade. Eu sou encontrável, as empresas vão conseguir me encontrar? Essa é uma questão que vira e mexe, bate na dúvida dos profissionais, que o que eu preciso fazer para as empresas me verem. E nesse caso, Marcos, eu tenho uma primeira pergunta para você. Quais os maiores problemas dessa encontrabilidade de profissionais nas redes? E o que a gente pode fazer para, talvez mudar isso? Você sabe que é interessante, quando a gente olha para o mercado digital, a gente vê uma quantidade enorme de empresas procurando e precisando dos melhores profissionais, e uma quantidade enorme de profissionais querendo trabalhar e ter as melhores oportunidades e trabalhar nas empresas mais desafiadoras, onde eles podem crescer mais. Mas é muito engraçado que, mesmo apesar da maturidade do mercado digital, um não fala a língua do outro ainda. A maioria das empresas que tem processos de recrutamento muito específico para esses perfis de profissionais não sabe aonde encontrá-los, não sabe falar a linguagem deles, não sabe exatamente o que são eles. São áreas de RH tradicionais, muito especializadas em encontrar vagas tradicionais e posições de trabalho profissionais. E o profissional digital, ele é um profissional completamente diferente, ele se comporta de maneira diferente, ele se chama por nomes, nomenclaturas diferentes, porque são disciplinas muito novas. Então, as estruturas tradicionais de recrutamento, por mais eficientes, não conseguem ter uma boa eficiência, um bom match entre a vaga do gestor, de um projeto, de uma área, e os profissionais. E, ao mesmo tempo, do outro lado, os profissionais, eles querem aquelas vagas, eles sabem 3, 4 empresas que são as empresas dos sonhos para trabalhar, por causa de uma cultura muito bacana, por causa de cases e produtos reconhecidos, mas ele não sabe exatamente qual é a maneira com que essas empresas buscam os profissionais.
não sabe o que é sentar também na cadeira de um recrutador e tentar entender o que é um product designer e por que um product designer é tão diferente de um UX designer e por que é tão diferente de um UI designer, só para resumir aqui em 3 que são muito parecidos, mas que são, ao mesmo tempo, muito diferentes entre si, de acordo com a cultura de design de cada empresa. Então, entender como que cada um dos lados pensa, se comporta, é essencial para você encontrar e ser encontrado. É fundamentalmente essa linguagem diferente e esses hábitos diferentes. Interessante. Nossa, eu concordo muito com esse ponto. E aí vem, né, um complemento exatamente nisso. O que as empresas procuram quando elas entram em um perfil? Um perfil que esteja no LinkedIn, em algum outro lugar? O que elas estão procurando? Sempre que a gente pensa em um processo de recrutamento, né, isso é importante para o profissional entender como é que é a dinâmica de uma empresa, ou empresa com as vagas, que são os donos das vagas, ou uma empresa contratada, ou uma plataforma, uma tecnologia, encontrar esses profissionais. Todo o processo ele começa com um gestor demandante de uma vaga que desenha aquela vaga, ele faz uma análise do perfil, né? Desenha detalhadamente quais são as competências técnicas, as competências comportamentais, que tipo de experiência aquele profissional para aquela vaga precisa ter, o que é obrigatório, o que é desejável, quais são as características, por exemplo, das empresas que ele passou antes, que precisam ser observados para poder contribuir para os objetivos daquela vaga. E uma vez que esse alinhamento é feito, começa um processo de recrutamento. Esse processo de recrutamento ele pode ser um processo totalmente humano, né? Um recrutador especializado ou não, ele pega esse alinhamento de perfil, que ele muitas vezes ajudou a fazer, e vai buscar os profissionais ou no LinkedIn, ou em comunidades, grupos no WhatsApp, no Slack, redes sociais, ou você pode usar uma tecnologia, inteligência artificial, para poder fazer o cruzamento desses dados que são categorizados com bases de dados distribuídas de várias formas diferentes. Mas, fundamentalmente, é uma comparação humana ou automática de características desejáveis para aquela vaga com informações disponíveis nos profissionais em bancos de dados diversos. E aí é que vem o ponto-chave, porque é fundamental para um profissional entender o que está sendo buscado e o que está sendo analisado para ele poder dar essa informação para ser facilmente achado. Então, tanto se for uma inteligência artificial, né, um sistema de busca automatizado, como a gente usa também na The Bridge, aquela inteligência artificial precisa entrar no perfil e encontrar as palavras-chave, encontrar as características que foram desenhadas na matriz original de busca. Ou um ser humano também, um recrutador, ele vai olhar um perfil e ele tem que entender se aquele profissional é formado de acordo com a característica, se isso foi exigido, com a experiência que ele tem, se as atividades, e principalmente, aí vem a parte mais difícil, que é muito difícil para uma inteligência artificial, né, resolver totalmente, como é que você avalia as características não técnicas e subjetivas, como portfólio, como nível de profundidade técnica ou de refinamento de uma atividade não tão exata, mas fundamentalmente é comparar A com A. Se você entende o que é o A que você está sendo buscado, você precisa criar o seu perfil para ser encontrado dessa mesma forma. Quando a gente entra em sites de relacionamento, você fala várias características que você gosta, né? Como é que você é e o que você busca na outra pessoa. A outra pessoa fala exatamente coisas parecidas, né? Responde as mesmas perguntas e o sistema faz um match. Esse match ele pode ser feito por um humano numa busca de profissionais humana, ou ela pode ser feita automaticamente, mas tudo parte de definir um perfil, definir uma experiência para cada vaga diferente e depois encontrar. É por isso que um bom processo seletivo, seja ele feito por qualquer forma, automatizada, humana, por empresa, por consultoria, por qualquer um de nós, ele só é bem feito se o alinhamento do perfil, o desenho daquele perfil é muito bem feito, né? Se a empresa ou o requisitante, o gestor, falar, eu quero um designer. Peraí, mas designer é algo tão aberto, né? Ou não, eu quero um
um desenvolvedor front-end. Peraí, mas front-end em quê? Existem 37 tech stacks diferentes que um front-end pode ter, e cada empresa precisa de um front-end. Então, uma busca automatizada também parte de uma configuração bem feita dessa busca, desse perfil, né? Concordo. São itens muito importantes e que algumas vezes a gente, né, passa desapercebido, a gente acaba não prestando atenção e que são super relevantes para que você possa ter uma imagem, né, para que as empresas possam te encontrar. E de forma básica, assim, o que o profissional deve se atentar aí nessa visão para organizar a sua imagem dentro de uma rede como, por exemplo, o LinkedIn? Eu acho que o ponto principal é ter todas as informações que são absolutamente necessárias para você ser avaliado como você quer ser avaliado. Então, essa resposta vai variar para cada tipo de perfil profissional. Então, um desenvolvedor, por exemplo, que quer uma posição de desenvolvedor em uma empresa, porque ele pode querer uma outra posição também, ser encontrado por uma outra, mas um desenvolvedor ele precisa dar todas as características que possam permitir ao sistema, ao recrutador, avaliá-lo, como, por exemplo, link para repositórios de códigos, GitHubs, que ele utilize para contribuir com a comunidade, para participação em hackathons em que ele teve uma atuação destacada, ou projetos que participou em empresas anteriores, oportunidades, com a atuação dele, com a participação dele, o que ele fez, que tecnologias que ele utilizou. Então, essas informações vão ajudar alguém a olhar ali e falar, puxa, esse profissional é o que eu quero, vou conversar com ele. Porque, por outro lado, quando a gente pensa no processo ou do sistema automatizado ou do recrutador, ele tem 100 mil pessoas no LinkedIn para buscar. Ele vai buscar aquelas palavras-chave. Se ele fica na dúvida e ele tem uma quantidade de vagas ou um sistema automático tem uma fila para seguir, né, de procedimentos, ele vai partir para o próximo que atende o requisito que ele precisa buscar. São raras as situações, e aí isso acontece com vagas mais sêniores, em que você consegue ter um processo de busca em que você olha para um perfil e você fala, nossa, ele não é exatamente o que eu estou buscando, mas eu acho que vale explorar essa característica, porque ele, alguns anos atrás ele atuou dessa maneira em determinada empresa, então vale a pena ver se ele teve alguma experiência não declarada aqui que possa ser um match para a oportunidade. Porque em algumas empresas também, né, em algumas buscas, isso não é incomum, o perfil não é tão exato, né? Claro que quando você vai em níveis até sênior, você consegue ter uma exatidão no desenho do perfil para poder fazer a busca. Mas quando você começa a ir para posições mais de liderança técnica, né, leads ou gerenciais, você tem uma mistura de experiências que aí não tem uma resposta certa para cada empresa, para cada cadeira, e você pode encontrar profissionais com perfis parecidos, mas que são bons matches para aquela oportunidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma posição para falar de tecnologia, né? Um gerente de desenvolvimento. Um gerente de desenvolvimento, dependendo da missão que ele vai ter naquela empresa, naquele projeto, ele pode ter uma experiência maior de arquitetura, ele precisa ter uma experiência maior ou menor de front-end, de definição de estruturas de dados, depende muito da característica e do objetivo que ele vai precisar desempenhar. E aí, essa busca ela vai encontrar perfis que são atuantes dentro de um range aceitável para aquela vaga, alguns com uma experiência mais em um dos pontos, outro em outra, para tentar trazer opções para que o gestor ou o requisitante daquela vaga faça uma escolha que, no final das contas, vai ser do melhor ou da melhor profissional para aquela posição. A gente está falando muito aqui do LinkedIn, né? Porque, sabe, hoje em dia muito se fala do LinkedIn, mas existe uma outra forma de exposição importante
para que profissionais possam ser encontrados? Existem diversas outras opções e opções setoriais, né? Cada área de atividade tem as suas alternativas de profundidade, mas é interessante que o LinkedIn ele funciona como uma grande espinha dorsal. Ele é um repositório central, onde mais ou menos todo mundo, quase todo mundo está lá, que leva para bancos de dados mais detalhados por especialidade, né? Então, quando a gente fala de design novamente, onde a análise do portfólio é muito importante, é muito comum o profissional ser achado pelo LinkedIn, mas o portfólio dele está no Behance ou em outras ferramentas de exposição de portfólios, por exemplo. Assim como o desenvolvedor, ele costuma estar em comunidades específicas de desenvolvimento. O profissional de dados, ele dificilmente é encontrado em um desses dois, né? Talvez seja uma atividade mais rara, uma das profissões mais raras e buscadas hoje, né? Profissionais de análise de dados, engenharia de dados e toda a gama de possibilidades da profissão de dados, mas esses, de maneira geral, eles são mais encontrados em projetos que trabalham com grandes massas de dados e que têm comunidades plugadas em torno, para que se possa avaliar a experiência prática, né, e as realizações que esse profissional já teve em torno desse projeto. Então, eu diria que é importante estar nos dois, na área, na sua área específica, naquela sua comunidade específica, mas o LinkedIn como espinha dorsal para você ser localizado pelos sistemas múltiplos de busca de dados. Quando o Google começou a se tornar a ferramenta dominante de busca, a gente começou a brincar que se não existe no Google, aquela informação não existe. Ela não está no Google, é mentira, não existe. O LinkedIn, eu diria que ele é quase utilizado da mesma forma. Se alguém não está no LinkedIn, a chance dele não ser achado é muito difícil. Nem que seja como uma pequena presença que leve para um detalhamento maior em outras plataformas e que possa ser facilmente conectado ou pelo recrutador ou por sistemas de busca automatizados, né, inteligências artificiais. Agora, existe uma outra questão também, que cada vez é mais delicada com a entrada em vigor da LGPD, que é todas as plataformas em que você preencheu o currículo nos últimos anos, seus dados estão lá, eles estão ativos. Então, se você entrou num site da Ambev, por exemplo, que é uma das maiores empregadoras do Brasil, e preencheu, tem um sistema de banco de dados em que eles até pedem essa autorização e hoje eles gerenciam muito bem o ciclo de vida desses dados para ser compliant com LGPD, mas o seu dado está lá. Então é importante quando você desenha uma empresa-alvo, uma categoria de empresas ou aonde você quer trabalhar, que você lembre de também atualizar os seus dados em todas essas empresas, em todos os sistemas que elas usam, porque muitas vezes ela busca primariamente no seu banco de dados e quando ela não acha que ela vai para um LinkedIn ou para fora. Então, a resposta ela não é simples e não é preto no branco, mas eu diria que todas as características do que você vai fazer partem de um planejamento de encontrar a melhor vaga para o que você deseja na sua evolução de carreira, né? Parte por você saber aonde que você quer ir, para que tipo de atividade, que tipo de empresa, qual é o segmento, quais são as empresas-alvo, e entender como que você é achado para poder também definir como é que você vai atualizar os seus dados em todas essas plataformas. Excelente dicas. Nossa, eu não tenho que adicionar nada aqui nessa visão, pelo contrário, eu acho que complementa muito com o que a gente dá dica no dia a dia para designers, dentro das empresas, em processos, vendo portfólio. Concordo muito com todos esses itens, eles só, assim, sabe, acrescentam no que a gente reforça no dia a dia aqui no canal e em outras mídias. E o que a The Bridge pode ajudar os profissionais nessas questões? Essa é uma pergunta muito boa, porque a The Bridge é uma empresa que não trabalha cobrando de candidatos, né? Na verdade, quem contrata a The Bridge são empresas que querem encontrar os melhores candidatos e nós fazemos o matchmaking. Mas por nós temos uma origem, uma visão de ser uma grande rede de conexão, é
muito comum profissionais das mais diversas atividades procurarem a gente e falarem: olha, eu estou querendo me recolocar, eu quero buscar uma posição, então entram em contato ou comigo, ou com o nosso time de recrutadores, ou nosso time de relacionamento, e se mostram abertos àquelas oportunidades. E a gente conversa com todo mundo para poder entender onde que eles se encaixam nas oportunidades que a gente tem e que segue o ciclo dos nossos clientes. Então, eu diria que a gente nunca perdeu a característica de ser uma grande rede conectando profissionais e ajudando eles a entender quais são essas oportunidades e como que eles se preparam para isso também. Inclusive, fica aqui a dica, gente, com todas essas dicas sensacionais, a The Bridge tem todo esse suporte para profissionais, e aqui na descrição do vídeo vai ter um link específico para você, profissional que está assistindo esse vídeo, poder cadastrar o seu currículo, sabe, enviar as informações necessárias e fazer parte do banco de dados da The Bridge para poder exatamente fazer essa conexão e usufruir do que a The Bridge pode te oferecer num processo, na questão da visibilidade, na questão da estruturação da sua imagem, sabe, é toda uma coisa de consultoria gigantesca que eu acredito que a The Bridge pode agregar muito para você, profissional. Então entra aqui na descrição do vídeo, vai estar o link ali embaixo para você acessar e cadastre o seu currículo. É fundamental você poder fazer esse movimento de carreira e estar junto com a The Bridge em relação a isso. Totalmente, Rodrigo. E o mundo de trabalho hoje, com a Covid-19, mudou completamente, né? Então, as pessoas estão entendendo ainda como que elas podem se encaixar em trabalho à distância, como que elas podem encontrar essas oportunidades, quanto que a oportunidade é local, quanto que ela é remota, e o que isso significa para mim, né, profissional, em casa, e que trabalha em Manaus, mas mora em Manaus, mas que tem uma vaga em São Paulo, e aí? Posso ou não posso, né, trabalhar? Então a gente conversa com todo mundo para poder ajudar a encontrar essas oportunidades, seja você onde estiver. Então, esse link, ele tem não só todas as vagas que a The Bridge tem, a gente tem mais de 100 vagas hoje na América Latina toda, para designers, desenvolvedores, arquitetos, dados, marketing digital, como a gente tem também uma opção de, caso você não tenha encontrado a melhor vaga para você, mandar o seu currículo mesmo assim, que em breve vai tentar uma vaga e a gente vai poder aproveitar a sua experiência. E nada disso deu certo, a gente está no LinkedIn, né? De novo no LinkedIn, Marcos Alves, estou lá, o nosso time todo de recrutamento, a gente adora se conectar e trocar experiência com todas as comunidades. Marcos, cara, muito obrigado por todas essas dicas que são fundamentais e sensacionais. E, cara, a gente vai continuar, não é verdade? Não termina aqui. Tem mais um vídeo ainda. Na verdade, é uma série de vários episódios, mas tem mais um vídeo ainda para sair daqui a pouquinho, com mais dicas para você. Então, Marcos, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, gente, não se esqueça, assine o canal do Design Team, compartilhe esse vídeo, assista as lives, os eventos, Instagram, LinkedIn, todos os lugares do qual essa grande visão que o Design Team tem em relação a compartilhar conteúdo, ensino de design, desenvolvimento de carreira de designers, e não só agora, com o Marcos aqui The Bridge falando até para outras áreas. Não se esqueça, esteja com a gente aqui no canal Design Team e eu te vejo em todos os outros conteúdos. E até o próximo vídeo. Obrigadão. Tchau.